Deus pode ser que tenha, mas e Jesus? É Deus mesmo? Entendeu? Aí chega na ideia do Jesus histórico, aquela coisa. Cara, eu não sei. Esse negócio de Jesus histórico não existia, assim... Me parece um pouco bobo, porque a gente você não tem, assim, uma fontezinha chamada Bíblia que um cara inventou na Idade Média. E o cristianismo é uma história ininterrupta, com centenas de autores, escritores escrevendo ao mesmo tempo, desde o século I pra cá, cara. Assim... E tirando a Bíblia, né? Não tô falando de Bíblia, não tô falando de Bíblia, tá? Historiadores não cristãos, judeus, inclusive. Sim. Né? Então, assim, eu não tô falando de Bíblia, eu tô falando principalmente da patrística. Isso a gente não tá falando, claro, de um Jesus extraordinário que fazia milagres. Assim, um Jesus histórico, né? Uma pessoa, Jesus. E aí você percebe que não dá pra separar um do outro. Que se Jesus existiu de fato, ele é aquilo ali. Então, aí eu discordo de você. Então, cara, porque quando você vê os escritos, as pessoas estavam morrendo por causa desse cara. A história vai dizer que é o seguinte, esse cara... Mas muita gente hoje pode morrer pelo Pablo Marçal, velho. Isso não é argumento, sabe? Não, eu entendo. Mas morrer pelo Pablo Marçal é complicado, cara. Quando toda uma população é subjugada por acreditar nele, e o cara chega lá e fala assim, não, então se você não acredita... Fala aí, eu não acredito no Pablo Marçal. E o nego... Não, fala, eu vou morrer por ele, é meio complicado, cara. Ó, eu não sei se isso teria, não. Eu acho que até, sei lá... Pra políticos existe, velho. Não, eu concordo que hoje em dia o negócio tá meio estranho. Mas assim, eu quero dizer... quando você vê os autores do primeiro século... Mas o que eu quero dizer é que, assim, Jesus histórico existiu de fato. De acordo com historiadores, até ateus falam isso, né, e tal. A academia é meio que um consenso na academia de que existiu um Jesus histórico. Mas os fatos extraordinários dele é questão de fé, né, e crença na Bíblia. Então, mas não é só na Bíblia, é isso que eu tô falando. Tira a Bíblia da jogada. Os escritos do século I e do século II, principalmente. Existem outros escritos que não estão na Bíblia. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento não é um livro maneirão, sagrado, que alguém chegou lá e inventou de uma vez só. O Novo Testamento é a reunião de várias cartas e dos 4 evangelhos ali que os apóstolos e seus sucessores foram escrevendo para a própria igreja cristã. Entende? Então tem outros. Por exemplo, existe uma terceira carta de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, que não está na Bíblia, porque a Bíblia foi definida pela igreja. Quem disse assim o que é sagrado foi a Igreja Católica, entende? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Esses autores, por exemplo, quando a igreja vai definir, isso aqui é sagrado, cara, ela coloca livro que não é da época de Cristo. Por exemplo, o Evangelho de São Lucas. São Lucas era um apóstolo de São Paulo. Ele nunca nem viu Jesus. A igreja diz que aquilo ali é sagrado. Tem outros escritos, Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 103. Tem um monte de escrito, um monte de carta, que vai falando de Jesus. Outros tantos bispos, assim, a história vai contando que a sucessão da igreja católica sempre viveu com aquele Jesus ali extraordinário e milagroso. Aquelas coisas todas foram sendo feitas. Você não tem escrito da mesma época, por exemplo, negando isso. Você tem alguns outros mais fantasiosos do que negassem. Você tem mais escrito falando que Jesus estava fazendo milagre para ressuscitar passarinho na adolescência, que isso não é oficial, do que pessoas falando, Jesus era um cara gente boa. Entende? Só. Então, os escritos do século II já é abarrotado de gente. Tipo, falando, por exemplo, de toda a sucessão dos bispos de Roma, toda a sucessão dos bispos de não sei aonde. Então tudo isso está muito bem registrado, né? Então nunca em nenhum momento todos esses registros ininterruptos citam Jesus como o Jesus não Jesus bíblico, entendeu? É o mesmo Jesus. E aí para você pegar Existem várias fontes que falam que Jesus na verdade era um camponês, né? Mas que fontes são essas? Cara, você lembra, João? Quem que citou isso aí? Depois um historiador que veio aqui no caso. Mas eu acho que nas cartas de Plínio e Plínio Jovem, talvez. Quem Plínio? Isso eu não conheço. Era um... Cara, eu também sou ignorante total no assunto. Eu tô falando aqui mais pra tentar entender de fato, né? Mas eu acho que era... Não era um imperador, mas era um conselheiro do imperador, alguma coisa assim, qual imperador? Eu sabe também. Porque, cara, quando você pega os escritos dessa Flávio Josefo também. Flávio Josefo, então, mas Flávio Josefo também fala do cristianismo no geral, assim, ele era judeu, né? Mas assim, não tem essa coisa também de... Porque não tem como você pegar centenas de pessoas que escreveram a mesma coisa e falar que tudo ele é caô, entende?
Então, quando você chega nessa ideia da inerrância dos evangelhos, tem um monte de coisa. Também não é a minha área de estudo, tá? Tem uns caras que estudam sobre a ligação dos 4 evangelhos com as verdades históricas ali. Tem um historiador muito bom, que é o Lucas Lancaster, que é um cara católico, jovem. Depois você... Sei quem é. O Lancaster é um cara muito bom. E ele sabe de tudo isso que tá falando. Eu tentei entrar em contato com ele, cara, só que o Instagram dele é fechado. Eu vou tentar falar com ele, então. Eu vou tentar mandar o contato dele pra você. Legal. Eu também não conheço ele, mas o meio católico, a bolha católica é muito pequena, então é fácil de chegar até ele, assim, pra mim, né, que tô meio mais envolvido. Seria do caralho. Não, o Lucas, ele sabe, assim, tudo. Esse autor, com certeza, ele sabe quem é, entendeu? Esse Plínio, ele vai te falar tudo, porque ele sabe todas as coisas, o cara sabe todos esses negócios. E o que eu quero dizer é, ainda que existam autores, se comparado com os autores que falam do Jesus, é uma ínfima, assim, sei lá, deve ser 3%, entende? Porque a igreja era muito grande, cara, de gente. E todos eles ficavam trocando cartas ininterruptamente. E pra um cara ter inventado isso tudo, assim, loucura, entende? Não sei como um maluco inventar, cara, isso tudo. São centenas de personagens escrevendo um pro outro. Sim, eu entendo. É todo um bloco que envolve, assim, países, que envolve regiões grandes. Mas você não acha que pelo fato de... Por exemplo, no século II ali, já se passou muito tempo desde a morte de Jesus. Pelas histórias e pelo boca a boca, e na época que existiam muitas pessoas que não sabiam ler, escrever, etc., que era uma coisa muito da elite, pelo boca a boca, no telefone sem fio, criaram-se histórias exacerbadas sobre isso. Não, mas aí teria que ter... De certa forma. Aí teria que ter contradição com os primeiros, meio que né? assim, uma narrativa absurda, né? Entendi. Mas assim, teriam que ter muitas contradições aí nesse telefone sem fios, né? E a ideia dos críticos é justamente essa. Até na própria Bíblia, os estudiosos, quando eles pegam a Bíblia para poder estudar e falar, olha, essa tradução tá mais fiel que a outra, é assim, a tradução que tem mais coisas, eles tratam como se não fosse tão confiável, porque já tem alguns inserts de telefone sem fio, entende? Então, teria que ter muita contradição na patrística para ser telefone sem fio. Patrística é essa era do século II até o século VI, tá? Que tem a era apostólica, era patrística, depois começa a Idade Média. Antes da Idade Média começar, você tem a patrística. Santo Agostinho, por exemplo, é da patrística, né? Então, todos esses escritores do século II ao século VI, que é gente para caramba, assim. E, por exemplo, quando você fala de Santo Inácio de Antioquia, ele conhecia os apóstolos, entende? Ele já esteve e provavelmente conheceu Jesus também. É que não era só uma pessoa, só não era um cara famoso daquela época. Tem vários caras que estavam ali e com registros muito sérios. Então, teria que ter um movimento muito impulsivo que eu acho que naquela época seria impossível isso acontecer, cara. Tipo assim, hoje com toda a globalização, com toda acesso à informação hoje que a gente tem, sabe? A gente não consegue fazer uma coisa assim. Até consegue, tem algumas coisas que aconteceram no século passado que a gente tem discordância. Que assim, a gente não, tipo, existem discordâncias aí na sociedade. Mas quando a gente pega a ideia, pô, teria que ver essas fontes que falam que Jesus era um camponês, um cara gente boa, comparar e ver assim, cara, da onde que ele tá tirando isso, entende?